teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Deus abençoe você nessa noite. Derrame graça sobre sua vida, em nome de Jesus. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 5, versículo de número 8. Abra então sua Bíblia comigo, por favor, em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo de número 8. Enquanto você abre em 1 Timóteo 5:8, eu quero lembrar você sobre esse tema importante que hoje nós temos como o tema desse domingo especial. Nós reservamos esse domingo, no mês de novembro, para mais uma vez podermos nos lembrar da importância e do valor e do lugar das nossas famílias no projeto de Deus. O tema que nós tratamos hoje pela manhã e será desdobrado hoje é nós pensarmos que a nossa família deve ser ou precisa ser o nosso ministério prioritário. Sem dúvida nenhuma, nossa casa, nossos lares, a família que o Senhor nos permite viver e fazer parte, precisa ocupar centralidade na nossa vida. O que eu quero fazer você pensar um pouco hoje, à luz da palavra de Deus em 1 Timóteo 5:8, é a respeito da nossa família como centralidade na nossa vocação, no nosso chamado, no nosso papel como servos e servas do Senhor. A palavra que hoje eu quero falar com você não é especificamente só para pais ou para mães, mas é para você pensar na relevância e o papel e a centralidade na sua família, mesmo com filho, mesmo que você ainda não tenha constituído a sua família, porque todos nós fomos colocados em um lugar, todos nós somos colocados em uma família, e Deus ali nos colocou para sermos bênção nesse lugar, para sermos bênção na vida dessas pessoas, para sermos instrumentos onde Deus nos colocou. E cada vez mais nós vivenciamos uma geração e um tempo em que servir a família ou falarmos a respeito da centralidade da família se torna algo passado. Nós vemos uma geração que cada vez mais estimula a mim e a você a vivermos vidas individuais, a vivermos um certo individualismo cheio de sucessos, buscando nossa própria promoção, nosso próprio crescimento, nosso próprio desenvolvimento. Vivemos numa cultura em que nos desafia o tempo inteiro a lutarmos por performance. Eu e você somos desafiados a ser os melhores, a termos sucesso em tudo que colocarmos as nossas mãos, a termos destaque, a sermos vistos, a sermos curtidos, compartilhados. E é impressionante que cada vez mais a nossa sociedade e o nosso tempo nos enfatiza uma visão de mundo e uma visão de existir nesse mundo individual. Seja você mesmo. Guarde dinheiro para você, invista em você, seja mais você, acredite em você. E qual o lugar que se dedica à família? Qual o papel da família nisso tudo? Onde entra, ou em que lugar se encontra o nosso chamado para sermos servos no nosso lar, para servirmos os nossos familiares, para servirmos a nossa casa, nossos filhos, nosso cônjuge, nossos pais. Cada vez mais, nós corremos o risco de encontrar famílias fragmentadas, como se cada indivíduo naquela família fosse uma ilha. Como se cada indivíduo naquela família tivesse sua própria vida, sua própria história. O texto que nós vamos ler hoje, ele nos dá um princípio apostólico em que o apóstolo Paulo, de maneira muito direta e muito clara, nos exorta a termos a nossa família e o nosso lar como nossa grande prioridade. A minha família é o meu ministério. A sua família também precisa ser o seu ministério. É o lugar onde nós servimos, onde nós atuamos, onde nós dedicamos o nosso coração. Olha comigo então na sua Bíblia, 1 Timóteo, capítulo de número 5, verso 8. Quero convidar você a ler comigo esse breve versículo, todos juntos em uma só voz. Vamos juntos então, 1 Timóteo 5, 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior
do que o descrente. Vamos de novo agora? Um pouquinho mais forte? Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrentes. Vamos ver se as irmãs vão melhor agora sozinhas. Só as mulheres, vamos lá. Eu vou falar o ora, o resto é com vocês, tá bom? Ora. Vamos ver como é que os homens vão se sair agora. Ora. Amém. Vamos orar? Senhor, lemos e relemos esse versículo. Palavra do Senhor. Instrução do Espírito do Senhor para o nosso coração. Repetimos, ó Deus, porque esta é uma verdade que precisa ser guardada por nós. Precisa ser internalizada, memorizada por nosso coração. Nós te pedimos, ó Deus, nessa noite, que o Senhor possa nos instruir pela Tua Palavra, pelo Teu Santo Espírito, a não apenas, ó Deus, compreendermos essa verdade, mas, sobretudo, que possamos colocá-la em prática para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Amém. Essa noite eu quero olhar para esse versículo de uma maneira muito particular. Eu não quero exatamente expor toda essa passagem, mas eu queria focar com você em tirar 3 aplicações muito simples e diretas, em especial sobre o versículo de número 8. Mas antes de fazer isso, eu preciso te contextualizar sobre por que Paulo diz o que ele diz aqui neste versículo. Se você olhar para a sua Bíblia, você vai perceber que a partir do versículo de número 3, o apóstolo Paulo começa a dar algumas orientações para Timóteo, na condução da igreja, em que Timóteo tinha a responsabilidade de pastorear, a respeito do cuidado das viúvas. Você precisa se lembrar que na cultura judaica, 2 categorias de pessoas eram consideradas muito vulneráveis diante da estrutura social daquele tempo. O primeiro grupo, que aparece frequentemente na Bíblia, são os órfãos. E o segundo grupo, que também aparece frequentemente na Bíblia, são as viúvas. E aqui o apóstolo Paulo vai dar uma instrução a esse pastor Timóteo a respeito do cuidado das viúvas. E é interessante a instrução que ele dá. Se você olhar na sua Bíblia, ele começa dizendo lá no versículo de número 3, que Timóteo, como pastor, como líder dessa igreja, precisava honrar as viúvas verdadeiramente viúvas. E aí você pode pensar, peraí, Paulo, como assim viúvas verdadeiramente viúvas? Então quer dizer que há viúvas que não são verdadeiramente viúvas? Que história é essa? O apóstolo explica nesse texto. O apóstolo Paulo diz que algumas pessoas, ou algumas famílias, vivenciam o fato, ele diz isso no versículo 4, de terem alguém na sua família, uma mulher que se tornou viúva, por exemplo, naquele tempo, e pela ausência do seu marido, do seu esposo, numa cultura em que ela dependia tanto do seu esposo, do seu marido, ela se tornava completamente dependente por não ter família. E Paulo está dizendo para Timóteo, se você estiver lidando na igreja com uma irmã que por acaso perdeu o seu marido, e por consequência não tem mais como se sustentar e não tem os seus familiares para ajudá-lo, a igreja precisa assumir essa responsabilidade. A igreja precisa cuidar dessas pessoas que de fato não têm familiares que possam ajudá-la. Mas o apóstolo Paulo acrescenta uma observação e eu chamo a sua atenção para o versículo de número 4. Olha na sua Bíblia, ele diz: mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade ou santidade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, versículo 5, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus, persevera em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo sendo viva, estar morta. Prescreve, pois, essas coisas, para que sejam irrepreensíveis. Em linhas gerais, o que Paulo está dizendo é, se você está liderando a igreja e há alguém entre vocês, há alguma viúva entre vocês, que não tem de onde buscar sustento, a igreja precisa cumprir esse papel. A igreja precisa agir, cuidar dessa viúva. Depois o apóstolo Paulo vai continuar falando sobre isso a partir do versículo de número 9, de maneira muito detalhada. Mas ele chama a atenção no verso 4 dizendo, mas se ela tem filhos,
se ela tem netos, se ela tem família, estes filhos ou netos, estes da sua casa, precisam aprender a exercer a sua piedade. Precisam aprender a sustentar e ser amparo para essa pessoa, antes que a igreja seja acionada. Qual é o princípio de Paulo aqui então? De que antes de que a igreja se torne um esteio, um suporte, para aqueles que no meio da comunidade passam por lutas e tribulações, os da própria casa têm a responsabilidade de sê-lo. Diante desse contexto, fica fácil a gente entender o versículo de número 8. Olha comigo de novo na sua Bíblia agora, esse versículo que você já leu e releu. Porque no versículo de número 8, o apóstolo Paulo resume tudo isso em um princípio geral. Em um princípio que se aplica a este caso, mas que se aplica também a outros casos todos. Se você olhar comigo de novo para o versículo de número 8, a gente encontra exatamente esse padrão. Paulo está dizendo, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. O centro dessa exortação do apóstolo Paulo é nos lembrar que o cuidado com a nossa família precisa ser central na nossa vida. Paulo está dizendo, a igreja cumprirá um papel, Timóteo. Você precisa instruir e precisa ser um bom pastor e liderar essa igreja de tal forma que a igreja seja acionada quando houver necessidade de sustentar alguém no meio do povo de Deus. Não é possível que haverá pessoas entre vocês, sejam viúvas, ou se a gente puder expandir essa ideia, órfãos e pessoas com dificuldade, passando por lutas e tribulações, sem que a igreja faça nada. Mas, Timóteo, lembre-se, em primeiro lugar, o compromisso de nos sustentarmos uns aos outros envolve o cuidado da própria família. Antes de levarmos os nossos desafios para a igreja, antes de levarmos os nossos desafios para outro, precisamos entender que essa é uma incumbência da nossa própria família. Bom, o que esse texto tem a ver, ou como esse texto nos fala essa noite nesse tema, minha família é o meu ministério? Essa noite eu quero chamar a sua atenção então para o fato de que nessa exortação paulina, Paulo está nos levando, como palavra de Deus, a olharmos para a nossa família e para o nosso lar como nossa mais essencial prioridade diante de Deus. Se o Senhor nos colocou numa família, se o Senhor nos deu uma família, se o Senhor nos permitiu constituir uma família, nós precisamos zelar pelos nossos. Não há possibilidade alguma de nós pensarmos numa vida de fé, de nós pensarmos numa verdadeira religião, pensarmos no verdadeiro evangelho, numa verdadeira espiritualidade, em que nós negligenciamos a nossa casa em prol de qualquer outra coisa neste mundo. Não faz sentido que nós desenvolvamos toda a nossa vida pensando em nós mesmos e neguemos e rejeitemos o nosso lar. Não faz sentido que tenhamos sucesso nesse mundo, tenhamos bom desempenho profissional, consigamos ajudar as pessoas fora de casa, sermos bênção na vida de outras pessoas fora do nosso lar, negligenciando nossa família. Não faz sentido. Eu queria então olhar para esse texto com você e te fazer pensar em 3 implicações que esse princípio de Paulo nos dá para que você pudesse guardar no seu coração. E eu quero fazer isso de uma maneira muito simples e muito direta. A primeira delas que eu queria então conduzir você nessa noite a guardar no seu coração é negar o cuidado com a família. Revela a indiferença do nosso coração com aquilo que deveria ser primordial. Eu vou repetir para você. Negar o cuidado com a família revela a indiferença, o descaso do nosso coração para aquilo que deveria ser primordial. Eu li uma frase me preparando para partilhar esse sermão com vocês que eu queria ler para você agora. Abre aspas, diz assim: uma das tentações mais sutis do diabo é a sugestão de que podemos cumprir melhor as exigências do dever em algum lugar longe da nossa casa. Fecha aspas. O que esse autor nos faz pensar é que talvez seja um dos maiores e mais poderosos enganos de Satanás nós aceitarmos a ideia ou nos convencermos da ideia de que podemos ser cumpridores dos nossos deveres, de sermos dedicados a pessoas e que isso não aconteça primeiramente na nossa casa. Em que eu seja um ótimo
comunicador, em que eu seja uma pessoa que sirva outros, em que eu seja cuidadoso com pessoas na rua, em que eu abrace pessoas com dificuldade, que eu ame pessoas com lutas, mas negligencie a minha casa. É um erro tão sutil nós pensarmos que podemos ter todo um destaque, toda uma realização na nossa vida de um modo geral, mas rejeitando a nossa família, deixando o nosso lar de lado. Ser bênção na vida de tanta gente, mas não ser bênção na nossa casa. Ser instrumento de bênção na vida de tanta gente, mas não ser na nossa casa. Honrar tantas pessoas em ambiente de trabalho, mas não honrar os nossos pais. Sermos fiéis em colaborar nos dízimos, mas não cuidarmos da nossa família. Fazemos doações graciosas e preciosas para desafios do nosso mundo, mas não cuidarmos daquelas necessidades básicas da nossa família, da nossa parentela, daqueles ao nosso redor. Irmãos, o princípio que Paulo está nos dando aqui é de que negar o cuidado com a família é uma indiferença do nosso coração com aquilo que deveria ser primordial. Pense comigo, sermos indiferentes à nossa própria família, no cuidado, no zelo, demonstra que no final das contas nós caímos no erro de que podemos ser bem-sucedidos fora de casa, mesmo que falhando terrivelmente dentro de casa. Isso é trágico. Isso é trágico. Isso não poderia acontecer no nosso meio. Interessante nós pensarmos que a ideia bíblica e a ideia do apóstolo Paulo aqui é de que não existe tarefa alguma nesse mundo cuja dedicação justifique nós negligenciarmos os nossos deveres mais primordiais. Mas, irmãos, essa não é uma tentação recorrente para nós? Somos tão dedicados ao nosso trabalho, somos tão dedicados à nossa profissão, somos tão dedicados aos nossos amigos fora de casa. Somos tão dedicados aos nossos relacionamentos. Somos tão dedicados às nossas redes sociais. Temos tempo para tanta coisa, priorizamos tanta coisa. Será que priorizamos nossa família da mesma maneira? Será? Negligenciarmos o cuidado, o dever de sustento, o dever de cuidado da nossa família é uma forma maligna de escapismo. De escaparmos das nossas responsabilidades. Muitos dos divórcios que hoje acontecem, muitas das famílias que ficam desfaceladas, muitas das famílias que são fragmentadas, estão porque há tanta gente indiferente aos deveres que Deus nos deu. Qual é o nosso papel? Qual é a nossa tarefa? Qual é a nossa função? Irmãos, quando nós somos indiferentes com aquilo que é primordial, nós estamos sendo iludidos pelo conto de Satanás, de que vale a pena viver uma vida só para si mesmo. O nosso tempo, a nossa geração, é uma geração que cada vez mais celebra uma vida egoísta. Celebra uma vida voltada para si mesmo. Pense comigo, todas as vezes que nós decidimos constituir família, nós estamos decidindo dedicar todo o nosso coração e toda a nossa mente a essas coisas. Essa semana, nosso pequenininho Pedrinho fez 1 ano. Fez 1 ano. 1 ano de vida para ele. 1 ano de sono para mim e para Thalita. Sabe como é que é, né? Ele dorme bem, nós pouquíssimo. É ótimo. Engraçado que todas as vezes que a gente conversa sobre criação de filhos com as pessoas hoje, todas as vezes, qual é a frase que você ouve de todas as pessoas ao seu redor? Filho dá trabalho. Quantas vezes você já ouviu essa frase? Filho dá trabalho, sim ou não? Óbvio que dá. Óbvio que dá. Não tem como dizer que não dá. A questão é, qual é o trabalho que é importante na nossa vida? Porque tudo nessa vida dá trabalho. Tudo. Até tirar férias dá trabalho. Não dá? Um trabalho organizar férias terrível. Nossa, tanta coisa para organizar. Pagar então, terrível. Por que férias não é de graça? A gente não entende essas coisas, né? Podia ter tudo de graça, né? Mas não é não, dá trabalho. Será que nós temos entendido e temos compreendido que se nós rejeitarmos o cuidado
da nossa família, daquilo que de fato é primordial na nossa vida, nós estamos, no final das contas, revelando a dureza do nosso coração, a indiferença do nosso coração. Interessante que nessa mesma carta, o apóstolo Paulo, lá no capítulo de número 3, olha na sua Bíblia comigo, volte só um pouquinho, uma página, no capítulo de número 3, quando o apóstolo Paulo vai instruir o mesmo Timóteo sobre quem deveria liderar a igreja, Paulo diz algo muito interessante. Eu quero chamar a sua atenção para 1 Timóteo 3, 4 e 5 e depois o 12. Ele diz assim sobre os bispos, sobre os pastores, sobre os presbíteros da igreja: que governem bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Agora preste atenção no que Paulo diz na sequência. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Agora olha no versículo de número 12, falando sobre diáconos. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa. O que Paulo está dizendo para Timóteo é: Timóteo, um dos critérios fundamentais para alguém ser líder na igreja do Senhor Jesus, para que alguém sirva ministerialmente na igreja do Senhor Jesus, em cargos tão importantes como o pastoreio, o presbiterato ou o diaconato, é que cuide bem da sua própria casa. E então Paulo acrescenta um detalhe no versículo de número 5, que é muito importante, porque ele diz o seguinte: como alguém poderá governar a igreja de Deus se não sabe governar a sua própria casa? Agora você pensa, mas essa é uma instrução que o apóstolo Paulo está dando para quem quer ser líder na igreja. Não, irmãos. Essa é instrução para todo o povo de Deus. De modo mais particular e enfático e exigente sobre líderes. Mas todo líder de família deve governar a sua própria casa. Porque como você exercerá uma boa vocação no mundo, como você exercerá um bom ministério na igreja, como você servirá bem as pessoas fora de casa, se você não o faz em casa? Nós deixaríamos de olhar para aquilo que é primordial e tratar o primordial como secundário. Talvez o cerne dos problemas das nossas famílias hoje, dentro e fora da igreja, é que nós trocamos o primordial pelo secundário. Nós sacrificamos no altar da urgência de um mundo contemporâneo que quer nos fazer ser cheios de sucesso, nossa própria família. Irmãos, não vai dar certo. Às vezes nós pegamos os nossos filhos, às vezes não, frequentemente, matriculamos eles bem cedo na escola, e tem que matricular mesmo, e eles passam a vida toda estudando. 11 anos, 12 anos de escola. Igreja, no máximo no domingo. Palavra de Deus, na escola dominical apenas. Irmãos, não é surpresa nenhuma que boa parte deles se vejam influenciados pelo mundo quando se tornam adolescentes. Deveria, na verdade, ser óbvio, não? Qual é a maior influência que está sobre eles? A palavra de Deus ou o mundo? Mas é impressionante como, com muita frequência, nós negligenciamos e corremos o risco de negligenciar o cuidado dos nossos filhos, porque a gente não tem tempo. Essa é a desculpa clássica nossa, não é? Eu fico imaginando, e eu passei a imaginar isso por uma frase de um pastor chamado John Piper. Que cara nós vamos ficar quando nós chegarmos no dia final diante do Senhor? E se porventura Deus nos indagar porque nós não dedicamos maior tempo para a nossa família e nós termos a cara de pau de dizer que a gente não tinha tempo? Aí Deus fala, hipoteticamente, vem cá, deixa eu te mostrar um filminho aqui da sua vida. Deixa eu mostrar só uma continha aqui de quanto tempo jogado pelo ralo. Irmãos, guarde esse primeiro ponto no seu coração. Negar o cuidado com a família revela a indiferença do nosso coração com aquilo que deveria ser primordial.
primordial. Eu não quero que você saia daqui essa noite sobrecarregado de peso de culpa. Não é essa a minha ideia. Mas eu quero que você saia daqui sacudido com a ideia de que nós precisamos priorizar mais nossa família. Esse é o foco desse primeiro ponto. Deus, eu preciso priorizar mais. Se a minha agenda está pesada, eu preciso repensá-la. Preciso melhorar um pouco. Preciso ajustar. Preciso ter tempo para a gente estar junto. Preciso ter tempo para a gente poder ler a palavra juntos. Precisa ter tempo para a gente poder cultuar o Senhor juntos. Colocar um louvor na sala, sentar todo mundo e só cantar, adorar o Senhor. Não sei como você vai organizar isso. Mas nós precisamos de tempo. Precisamos de tempo. Segundo ponto que eu queria que você guardasse à luz desse texto é o seguinte: negar o cuidado com a família é um modo de transferir responsabilidades intransferíveis. Anote isso aí. Negar o cuidado com a família é um modo de transferir responsabilidades intransferíveis. Intransferíveis. Pense comigo no que Paulo está dizendo nessa exortação. Ele diz: se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. A exortação do apóstolo Paulo aqui nos lembra que nós não podemos, não devemos transferir aquilo que é intransferível. Se você se lembra de Efésios, capítulo de número 5, capítulo de número 6, nesses 2 capítulos de Paulo aos Efésios, o apóstolo nos fala sobre responsabilidades que dentro da família cada pessoa possui. Deixa eu me lembrar a você de algumas delas. Olha o que Paulo diz primeiro sobre os homens. Ele diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. E ele continua. Está lá em Efésios capítulo 5, versículo 25. Agora sobre as mulheres. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Efésios 5, 22. E ele continua. Sobre filhos. Efésios 6, 1. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Paulo, em Efésios 5 e 6, nos fala sobre tarefas familiares, sobre deveres, sobre aquilo que é a minha responsabilidade e sobre aquilo que eu não posso transferir para outra pessoa. Dentro de uma família existem responsabilidades estabelecidas. Existem responsabilidades que nós temos diante de Deus. E nós jamais poderíamos ou deveríamos transferir essas responsabilidades. Porque quando transferimos, nós estamos negando nossa família. Negando aquilo que é devido ao nosso lar. Negando nossas próprias responsabilidades. E esse é o grande erro. Irmãos, o problema de responsabilidades é o problema geracional que nós enfrentamos. Cada vez mais as pessoas querem menos responsabilidade. Querem sucesso, mas não querem o ônus do sucesso. Querem ser bem-sucedidas, mas não querem o processo para ser bem-sucedidas. Querem uma família linda, mas não querem ter o trabalho de cuidar. Todo mundo aqui consegue tirar uma foto linda da sua família e postar, não consegue? Mas ninguém sabe o esforço e a trabalheira, e a vida, e a rotina que envolve ter um lar. Responsabilidades são próprias de cada um de nós dentro do ambiente familiar. Cada um de nós. Eu me lembro de uma frase que meu pai me dizia quando eu era adolescente. Certa vez eu cheguei para ele e disse: pai, eu estou pensando em fazer tal curso. Só que esse curso tem um custo. E esse custo eu não tenho. Eu não tenho esse dinheiro. E eu queria saber se o senhor topa pagar. E ele falou assim: vamos fazer o seguinte combinado. Eu faço a minha parte, mas você tem que fazer a sua parte. A minha parte é pagar seu curso, porque você é quebrado. A sua parte é estudar para o curso, porque quem tem que passar é você. Eu falei: então tá bom, deixa comigo. Ele falou: então deixa comigo também. Mas não é caro não? Ele falou assim: cuida da sua parte. Mas não será que... cuida da sua parte. Então tá bom. Quando eu comecei o curso eu já sabia. Se eu reprovar,
Ele vai me lembrar, você não cuidou da sua parte. Não reprovei nenhuma vez. Responsabilidades. Qual é a sua responsabilidade na sua casa? Qual é a responsabilidade que o seu papel impõe sobre você no seu lar? Se você é filho, você tem responsabilidade. Você precisa honrar o seu pai e sua mãe. Você precisa ser obediente a ele e a ela. Filhos desobedecerem a pais não tem nada a ver com personalidade. Tem a ver com pecado. Desobediência de filhos a pais é pecado. Não é personalidade. Ah, meu filho tem uma personalidade assim que ele não consegue me obedecer. E isso chama pecado, essa personalidade. Pecadinho mesmo. Maridos precisam governar, liderar suas casas. Essa é a sua responsabilidade. Se você é marido e você não está liderando sua casa, quem está? Ou ninguém está? Esposas precisam honrar seus maridos, ser submissas a ele, edificarem o seu lar no temor do Senhor. Essa é a sua tarefa. Irmão, pense comigo. Deixa os fogos explodindo aí. É porque o que nós estamos falando é tão importante que o pessoal resolveu soltar até fogos. Pais cuidam dos seus filhos por longo tempo, irmãos. Mas é possível que em algum momento, talvez, filhos tenham que cuidar dos seus pais. E isso também faz parte dos nossos deveres e responsabilidades. Lembra? Paulo está num contexto falando sobre viúvas. E no versículo 4 ele diz: se você é filho, se você é neto e você tem uma avó ou uma mãe passando por lutas e tribulações, é o seu dever, é a sua responsabilidade, primariamente. Não da igreja, não do governo, não do Estado, não de uma ONG, sua. Sua. Não transfira responsabilidades que são intransferíveis. Nós podemos ter ajuda da igreja, do Estado, de qualquer lugar que seja, mas a responsabilidade do meu dever é minha. Cabe a mim fazer. Cabe a mim. Eu acho bastante interessante porque quando Deus procurou Adão e Eva no jardim, depois que eles pecaram, nós ali encontramos os nossos pais demonstrando essa tendência de transferência de responsabilidades. Você lembra do texto? Deixa-me ler para você um trecho de Gênesis 3, versículo 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Transferiu, hein? Continua. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. O texto não diz, mas essa hora eu imagino que a serpente olhou para o lado e pensou: ih, rapaz, agora só tem árvore. Não tem mais ninguém para transferir. Sobrou eu. Pronto. Você não acha no mínimo curioso que no capítulo mesmo em que o pecado original é narrado, essa tendência de transferir responsabilidades também apareça? Não é curioso isso? Eu acho bastante curioso. Porque quando o pecado surge, um certo escapismo de responsabilidade também surge. Lembra comigo? Deus tinha dito isso para Adão. A ordem foi expressamente dada a Adão. Adão tinha responsabilidade como cabeça do seu lar, conduzir sua esposa. Quando Deus o chama a responsabilidade, ele transfere. Deus vai em Eva, a gente espera. Bom, talvez Eva fala: realmente Senhor, fui eu. Não, foi a serpente. E a serpente você já sabe. Irmãos, guarde esse segundo ponto porque ele é muito importante. Negar o cuidado da nossa família é o modo de transferir responsabilidades que são intransferíveis. Existem deveres que são seus. Cumpra-os. Cumpra-os.
diante de Deus. Dá trabalho? Claro que dá. Mas cumpra-os. Quem vai educar os seus filhos? Você. Ah, mas eu não tenho tempo. Arrume. Arrume tempo. Quem vai ler a Bíblia com os seus filhos? Você. Eu não tenho tempo. Arrume. A gente arruma para tanta coisa. Por que não para isso? Quem é que vai livrar os nossos filhos, a nossa casa de má influência? Você. Eu não tenho tempo. Arrume. Se você não fizer, quem é que vai fazer? Irmãos, não negligenciemos as nossas responsabilidades, porque elas nos foram dadas por Deus para serem cumpridas por nós. Cabe a nós, é a nossa responsabilidade. Irmãos, ter responsabilidade sobre nós é muito pesado. É muito pesado. Às vezes é desgastante. Mas são nossas responsabilidades. É aquilo que Deus colocou sobre nós para fazermos. Eu sei. Às vezes vai fazer determinadas coisas que você precisa fazer. Te exigirá um esforço gigantesco. Mas confie no Senhor e se lembre. Estes são os deveres que o Senhor te deu. Então cumpra-os com a graça dele em nome de Jesus. Terceiro ponto e último ponto dessa breve meditação nessa noite. Guarde comigo esse ponto que diz: negar o cuidado com a família revela um perigoso descompasso entre fé e obras. Vou repetir para você guardar. Negar o cuidado com a família revela um perigoso descompasso entre fé e obras. Deixa eu explicar isso para você. Paulo vai nos exortar, e isso fica muito claro no versículo de número 8. Que não cuidar da nossa própria casa é, no final das contas, negar a fé. Eu queria que você percebesse o quão firme e enfático Paulo é aqui. Volta comigo os seus olhos para o versículo de número 8. Ele diz: se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da própria casa, preste atenção nesse final. Tem negado a fé e é pior do que o descrente. Perceba o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo para nós que negar a nossa família, o cuidado dos nossos, é exatamente o mesmo que negar a fé. E isso nos faz pior ou piores do que aqueles que não creem em Deus. Isso é pior do que ímpios, pior do que quem não ama o Senhor Jesus, pior do que quem não professa a fé em Jesus, pior. Por que Paulo diz isso? Primeiro eu queria te explicar que negar a fé aqui não é exatamente aquilo que falsos mestres fazem, pervertendo a fé. Paulo não está falando sobre isso aqui. Paulo também não está falando que negar a fé aqui é você perder a sua salvação, perder a sua fé salvadora. O sentido que Paulo está dizendo aqui é que se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da sua própria casa, nega a fé no sentido de expressar um descompasso, uma desarmonia, uma falta de conexão entre aquilo que eu digo crer e aquilo que eu vivo. Negar a fé aqui é viver uma vida diferente da vida que eu prego. Eu falo sobre algo, mas vivo diferente. Eu prego um determinado evangelho, mas não vivo de acordo com ele. Eu anuncio as virtudes de Jesus, mas eu não expresso essas virtudes em mim. Exige um descompasso entre a minha fé e a minha prática. Agora eu queria que você entendesse que a palavra de Deus, de maneira muito insistente, não nos permite viver uma vida de descompasso entre fé e obras. Deixa-me te mostrar isso com 3 leituras, bem breves. João capítulo 13, versículo 35. Olha o que o Senhor Jesus nos diz aqui. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Nisto nós seremos conhecidos como discípulos de Jesus, se amarmos uns aos outros. O que Jesus está dizendo é que você não é conhecido como discípulo dele porque você frequenta uma igreja. Você não é conhecido como discípulo de Jesus porque você usa camisa de Jesus. Você não é um discípulo porque você tem um adesivo no seu carro. Foi Deus que me deu. Embora o adesivo seja legal. Você não é um discípulo de Jesus porque você professa determinada doutrina. Você é discípulo de Jesus quando você ama. Esse é um atestado. Segundo texto. Gálatas 5:6.
Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Preste atenção no que Paulo está dizendo aqui em Gálatas. Paulo está dizendo para um público de judeus e gentios. Judeus que circuncidavam-se e que tinham a circuncisão como uma grande marca distintiva de religião. E gentios que não tinham circuncisão e que talvez se gabassem disso também. Paulo está dizendo, nem quem é circuncidado, nem quem não é, isso não vale nada. O que é que vale? A fé que atua ou opera pelo amor. É isso que vale. É isso que é distintivo. É isso que marca o povo de Deus. É isso que deveria nos categorizar, nos marcar, nos evidenciar, nos selar. Se nós queremos ser conhecidos como gente crente, como gente que ama Jesus, isso deveria ser expresso em amor. Em amor servil, em fé amorosa, em fé cheia de trabalho, cheia de dedicação. Gente cansada de servir em amor, mas descansada em saber que o nosso Deus é Deus supridor. Esse deveria ser o nosso coração. Gente que serve, gente que se doa, gente que se entrega para os da nossa própria casa em primeiro lugar, para os da família da fé, para o próximo ao nosso lado. Gente que se doa, gente que ama. Mais um texto. Tito capítulo 1, versículo 16. Olha que Tito, o apóstolo Paulo diz a Tito. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras. Paulo está fazendo uma exortação no início da sua carta a Tito, dizendo, olha, existem religiosos que no tocante a Deus professam conhecê-lo, mas as obras deles negam isso que eles estão dizendo. Perceba a conexão desses 3 versículos que eu estou lendo para você com o que Paulo diz aqui no verso 8. Paulo está nos ensinando e nos dando um princípio de que negar os da nossa própria casa, negar a nossa própria família, revela um perigoso descompasso entre fé e obras. Se existe um descompasso, uma desarmonia entre aquilo que eu digo crer e aquilo que eu vivo, isso revela uma fé provavelmente muito, muito, muito deficiente. Muito deficiente. Paulo aplica esse princípio aqui especificamente no contexto do sustento dessas viúvas, mães ou avós, que representam esse grupo acentuadamente desamparado nessa cultura, mas o princípio é amplo bastante para nos ensinar que negar o cuidado da nossa família é, no final das contas, negar a nossa própria fé. Que religiosidade estranha seria essa de alguém que manifesta ser tão espiritual, ser tão espirituoso, ser tão crente, ser tão fervoroso em um ambiente público da própria igreja ou fora de casa, mas dentro de casa não vive o verdadeiro evangelho. Que espiritualidade é essa, irmãos? Isso não faz sentido. Paulo está dizendo, isso é negar a própria fé. Você é amoroso com os irmãos em Cristo, mas responde desbocadamente seu pai e sua mãe. Que cristianismo é esse? Filhos, que cristianismo é esse? Eu amo meus brothers fora de casa. Eu sou o cara no meu trabalho. Mas eu respondo minha mãe de maneira desbocada. Falo alto com ela. Desafio meu pai. Lá fora eu sou um anjo, todo mundo me ama, que menino doce. O RH não sabe o que fazer com você, de tão bom que você é. Né? A pessoa vai fazer entrevista, qual é o seu pior defeito? Ser tão amoroso com as pessoas. Você tem alguma virtude? Me matar pelo trabalho. Não sei nem se é virtude ou se é defeito. Mas um descompasso com a vida. Não se preocupe muito com o que as pessoas ao seu redor vão dizer de você quando você morrer. Se preocupe muito com o que as pessoas que vivem na sua casa dirão a seu respeito quando você morrer. Porque elas é que sabem quem de fato você é. Elas é que sabem de fato quem você é. Irmãos, mesmo para um pregador como eu, é imensamente tentador ser um profeta e um homem de Deus dizendo palavras enfáticas e poderosas num púlpito como esse, mas expressar a descontinuidade da minha fé na minha casa.
Essa é a minha e o meu desafio. Esse também é seu. Que religiosidade é essa? Em que nós seríamos tão expressamente religiosos e espirituais na vida comum, na vida pública, mas não dentro da nossa casa, desprezando os nossos, não cuidando dos nossos. Não abrimos mão de nada, não abrimos mão de dinheiro, não abrimos mão de tempo para cuidar das pessoas que Deus nos deu a responsabilidade de cuidar. Nós vivemos vidas fragmentadas. As pessoas da nossa família começam a ficar velhas. E a gente vê filhos, irmãos e irmãs brigando por causa de dinheiro. Porque ninguém quer sustentar um familiar. Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. Um patriarca ou uma matriarca da família morre, deixa alguma herança, a família se fragmenta em briga por causa de quem vai ficar com um pouco de dinheiro que ficou para trás. Às vezes, gente crente envolvida nessa lambança. Que tipo de espiritualidade é essa? Não faz sentido. Definitivamente não faz sentido. Que espiritualidade estranha seria essa? Alguém dizer que ama a Deus, mas não amar e não cuidar daqueles da sua própria casa que Deus lhes deu para cuidar. É estranho isso. Eu me assusto muito quando nós vivemos numa geração em que as pessoas acham extraordinário falar sobre cuidado de pessoas que estão muito longe, mas não cuidam de quem está do lado. Me preocupo com todos os bichinhos da Amazônia, mas não me preocupo com a pessoa que está do meu lado e na minha casa. Me preocupo em salvar todo mundo ao redor do mundo, só não me preocupo com quem está do meu lado. Porque quem está do meu lado dá trabalho, leva tempo, gasta dinheiro, não faz foto bonita. Não faz, gente. Pense comigo. Tem uma ralação, tem uma rotina trabalhosa que está por trás desse brilho bonito que você está aqui hoje, arrumadão e arrumadona, que ninguém vê, não é? Vai lá em casa amanhã, umas 8 horas da manhã, para você ver se eu vou estar de terno. Que chinelo miserável. Um short feio. Acordando, segunda-feira, folga pastoral. Os meninos, aquela bagunça. Casa de dia de domingo. Eita, casa bonita dia de domingo, não é? É um desespero. Você chega na segunda de manhã, você pensa, como Deus, arrumarei tudo isso? Não faço ideia. Como fomos capazes de desarrumar a esse ponto, né? Essa é que é a pergunta que não quer calar. Como, Senhor? Como? É muito doido isso. Eu tenho uma biblioteca que fica na minha sala. A biblioteca está um caos. Se você perguntar onde está tal livro, não faço a mínima ideia. Deve estar na mão do Pedro, provavelmente. Procure primeiro com o Pedro, talvez ele saiba. Família. Família. Que a gente precisa cuidar, zelar, dedicar. Isso ninguém enxerga, ninguém vê. Que isso não produz nenhuma foto bonita para o Instagram. Professar fé em Jesus e negar o cuidado com a família demonstra a hipocrisia da nossa parte e nos faz pior do que os incrédulos. Eu acho chocante isso que Paulo está dizendo aqui. Porque Paulo está dizendo o seguinte, olha, um incrédulo é menos pior. Porque pelo menos o incrédulo não diz crer em Jesus. Pelo menos o incrédulo não diz amar o Senhor Jesus sobre todas as coisas. Pelo menos o incrédulo não anda com Bíblia debaixo do braço. Pelo menos o incrédulo não tem adesivo no carro. Pelo menos o incrédulo não posta coisa no Instagram sobre Jesus. Pelo menos o incrédulo não é hipócrita. Então ele está dizendo, se alguém que é crente, que professa a fé em Jesus, não cuida dos seus, é pior. Pior do que o incrédulo. E de fato é. E de fato é. Eu sei que é dura essa exortação do apóstolo Paulo, não é? Mas é a realidade para nós, para mim e para você. Queria muito que você guardasse esses 3 pontos, então. O primeiro deles, negar o cuidado com a família revela a indiferença do nosso coração com aquilo que deveria ser primordial. Segundo, negar o cuidado com a nossa casa tem a ver com transferir responsabilidades intransferíveis. E terceiro e último lugar,
Negar o cuidado com a família revela um perigoso descompasso entre a nossa fé e a nossa vida prática. Eu queria que essa noite você guardasse então isso como 3 aplicações e eu queria colocá-las de uma maneira muito positiva para você. A primeira aplicação simples é: priorize o cuidado zeloso para com a sua família. Eu sei, gente, envolve muito trabalho, mas esse é o precioso trabalho que Deus nos deu. Esse é o precioso trabalho que Deus nos deu. Que Deus possa nos dar esse zelo cuidadoso pela nossa casa, pela nossa família. Porque essa é a nossa principal tarefa, é a nossa tarefa primeira. Segundo lugar, assuma corajosamente as responsabilidades que o Senhor te deu. Não transfira. Assuma corajosamente. Deus te deu responsabilidades, cumpra-as corajosamente. Seu lugar hoje como filho, honre seu pai e sua mãe no temor do Senhor. Você é marido, cuide da sua casa, cuide da sua esposa, zele por ela. Você é esposa, edifique seu lar. Seja sustento para o seu marido, suporte para ele em todo o tempo. Você é pai, você é mãe, cuide dos seus filhos. Zele por eles, ore por eles. Acorde de madrugada, busque o Senhor por eles, abençoe os seus filhos. Conheça os desafios deles. Entre na vida deles, se torne amigo deles, gaste tempo com eles. Você tem alguém na sua família já mais velho que exige alguns cuidados? Se dedique, se esforce, se doe. Abra mão de determinados privilégios financeiros que você poderia ter para zelar das pessoas da sua casa. Não deixe o dinheiro ser o Senhor da sua vida. O Senhor Deus deve ser o Senhor da nossa vida. Reconheça e assuma corajosamente as responsabilidades que o Senhor te deu. Terceiro e último lugar, viva de modo coerente com aquilo que nós dizemos crer. Fé e obras, piedade e conduta. Em todo tempo, em todo lugar. Vamos orar? Ore pela sua família, ore pela sua casa. Ore por esse ministério precioso que Deus te deu. Peça ao Senhor agora trazer à sua mente os seus deveres, as suas incumbências, as suas tarefas, aquilo que o Senhor te encarregou no momento que você está hoje, na família que Deus te permitiu nascer e viver e ser criado, com todas as lutas e peculiaridades que cada uma das nossas famílias aqui revela, com todos os desafios, os problemas, as dificuldades. Peço ao Senhor graça para que você saia daqui essa noite mais uma vez encorajado, encorajada a servir ao Senhor na sua família, no seu lar, em nome de Jesus. Deus, nós queremos te rogar nessa noite, ó Pai, que o Senhor Deus mesmo possa fortalecer o nosso coração, para que vivamos, ó Deus, neste mundo, no seio da família que o Senhor nos permite viver, estar, sendo ali, ó Deus, instrumento da graça do Senhor no meio do nosso lar. Deus, eu te rogo em nome de Jesus, não nos deixe ser indiferentes, ó Pai, ao cuidado da nossa casa. Nos apegando, Deus, tanto às coisas desse mundo, às nossas tarefas nesse mundo, ao trabalho, à rotina, ao sucesso, ao dinheiro, à posse, às distrações, entretenimento, que deixemos de lado aquilo que é primordial, Senhor. Deus, não nos permita sacrificar o primordial. Eu te rogo também, ó Deus, que o Senhor fortaleça o nosso coração, para que possamos ser capazes de assumir as responsabilidades que o Senhor nos dá. Não, Deus, vivendo a transferir aquilo que é intransferível, a querer jogar para outra pessoa, para uma instituição, para o governo, para quem seja, aquilo que primariamente é a nossa responsabilidade, Senhor. Dá-nos coragem para assumir isso diante de Ti, em nome de Jesus. E também te rogo, Deus, que o Senhor nos faça viver de maneira coerente, condizente, conectada com aquilo que nós professamos crer. Ó Deus, livra-nos de vivermos distantes ou de maneira incoerente com aquilo que nós professamos. Que mais do que carregarmos uma Bíblia, tenhamos a palavra do Senhor no nosso coração. Por mais do que falarmos a respeito do Evangelho,
Vivamos o Evangelho do Senhor Jesus. Eu oro a Deus por cada família aqui presente. Eu oro a Deus por cada lar, por cada um, por cada coração aqui em nome de Jesus, Deus. Eu quero rogar a tua graça e a tua bênção essa noite em nome de Jesus. Amém. Quero convidar o nosso ministério de louvor. Eu queria te convidar a ficar em pé.